Recentemente perdi meu irmãozinho com esquizofrenia catatônica de infarte. Tinha 47 anos, dócil, amoroso, vivaz e extremamente alegre. O coração da casa. Ainda sofremos sua partida e gostaríamos de saber se seria possível ele já estar bem no plano espiritual, mesmo tendo sido ele, em vida, uma pessoa com uma doença mental. Como ocorre no caso dele essa transição? Embora seu irmão tenha tido esse tipo de experiência, de prova na Terra, que seria a questão da doença mental, isso não significa dizer que o espírito seja assim. Quem era assim era o corpo. O corpo não conseguia expressar plenamente as condições do espírito. Então, é como se você tivesse uma televisão que tivesse quebrado a parte da imagem. Você ouve o som, mas a televisão não funciona direito. Não adianta você sintonizar a televisão que for, a emissora que for, não vai aparecer imagem, porque o aparelho está quebrado. Então, assim também é o que acontece com a doença mental. A estrutura do cérebro não tem a maturidade suficiente para expressar a condição do espírito como um todo. Você vê que a criança, ela é um espírito adulto, mas o cérebro não tem condição de processar as coisas como deveria. Então, ela pensa como criança, ela sonha como criança, ela se expressa como criança, e à medida que o tempo vai passando, o cérebro vai se estruturando e ela consegue se manifestar de maneira mais efetiva. No caso específico do seu irmão, o que acontece é que essa estrutura cerebral que deveria amanhã oportunizar a condição dele se expressar de maneira plena, não acontece. Então, ele fica com uma apresentação que não condiz com aquilo que seja o espírito na sua plenitude. E aí, essas experiências se dão porque, de repente, esse indivíduo, numa outra história, teve alguns comprometimentos na área do comportamento que hoje ele vem dessa forma. Ele vem assim para precisar de ajuda, alguém que não ajudou, precisar de ajuda, precisar que alguém cuide. E a experiência é viver de maneira que eu não posso cuidar de mim mesmo, e eu sou cuidado pelos outros. Os que o cuidam cicatrizam feridas de desamor do passado. Então, como a família trabalha isso e desenvolveu essa relação na forma do amor legítimo, é muito provável que as possíveis dificuldades que existiam estariam sanadas, porque a família trata com amor, sente falta, gosta, a alegria da casa, a luz das nossas vidas, nosso irmão, que era o menino que não cresceu. Então, nessas circunstâncias, houve êxito na experiência. O espírito reencarna e conseguiu recolher dos seus entes queridos o amor que era necessário receber, e os entes queridos ofereceram para ele o amor que ele precisava receber. Então, êxito na tarefa. O que acontece com esse espírito? Como ele teve uma manifestação sem revolta, sem ódio, sem ser agressivo, é um indicativo de que ele, de certa forma, conseguiu se assentar sobre a prova que lhe foi oferecida, a expiação que lhe foi dada. Então, agora, o espírito ele está em condições de liberdade, ele está em condições mais satisfatórias do que antes, e certamente retornando à sua condição de normal raciocínio, porque existe um caso que está no livro dos médiuns, na segunda parte do livro dos médiuns, no último capítulo, chamado Expiações Terrestres. O caso chama-se Maxi, que era uma pessoa que tinha síndrome de Down. E aí Kardec conversa com essa entidade que tinha síndrome de Down, e você vai ver que o corpo tem síndrome de Down, mas o espírito é um espírito adulto. Então, quando ele se desembaraça desse corpo, que era essa televisão quebrada, ele pode estar se manifestando plenamente bem agora e se adaptando ao mundo espiritual. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, em função da história que ele teve, do amor que ele recebeu e do que ele conseguiu plantar nos outros, ele certamente já está acolhido no mundo espiritual por uma série de entidades vinculadas por afeto a ele, preparando a chegada dele do lado de lá.
e fazendo com que ele se adapte rapidamente, aguardando os demais parentes que, à medida do tempo, quando todos forem desencarnando naturalmente, irão se juntar para se reencontrarem do lado de lá, ele muito mais saudável do que era do lado de cá.